seguinte, Jaime, por que você é contra o aborto? Em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui estou também representando esse movimento do qual fazemos parte e, respondendo a sua pergunta, duas razões fundamentais para ser contra o aborto. A primeira delas é de natureza jurídica, né? Porque o direito à vida é o primeiro e o mais fundamental de todos os direitos humanos. E a segunda razão, ela é científica, né? Porque a vida humana inicia na fecundação, naquele exato momento em que um espermatozoide fecunda um óvulo e a partir dali inicia todo um processo de desenvolvimento que ao cabo de 9 meses a criança nasce, o ser humano nasce, né, para este mundo. Portanto, do ponto de vista científico, a vida humana ela tem início no momento da fecundação. Até porque é um novo ser que está sendo gerado, é uma nova individualidade biológica. Tá, vou só falar uma coisa para vocês dois, a câmera de vocês é a câmera 1, tá? Okay. Então quando vocês forem se reportar, quem está em casa é a câmera 1. Carolina, por que ser favorável ao aborto? Acho que primeiro não é ser favorável ao aborto, mas é ser favorável à descriminalização do aborto. O que a gente tem hoje é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado como tal. A gente tem um problema de Estado em que por ano 400 mil mulheres fazem abortos. O aborto no Brasil é o quarto motivo de mortes maternas. Então a gente precisa começar a lidar com isso não como um tabu, não como uma questão moral, como uma questão religiosa, mas de fato como um problema de saúde pública, o que de fato é, né? Hoje a gente enfrenta exatamente isso, é um problema em que as mulheres não têm acesso nem sequer à educação e à informação para saberem qual procedimento fazer. Agora, você tocou num ponto que é importante, realmente existem essas mortes. Agora, eu me pergunto o seguinte, se a mulher tem como evitar, né, a gestação, não seria mais lógico o governo fazer campanhas mostrando para essas mulheres que elas podem usar o anticoncepcional e que tem várias outras formas de evitar para não chegar a esse ato que a gente sabe que é tão traumático para todo mundo? Sim, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação científica até. O Jaime começou exatamente com isso, tocando nesse ponto. Hoje há uma disputa do conceito na ciência mesmo, de onde começa e onde termina a vida, não é um campo fechado, em relação a por que ser favorável à descriminalização do aborto. Porque a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, a ciência comprova isso. Nem a camisinha, nem a pílula anticoncepcional, nem o DIU, nem essa outra gama de possibilidades. Nenhum deles é 100% garantido. Então, falhas nesse processo podem acontecer e uma gravidez indesejada acontece. Quem defende a descriminalização do aborto, defende uma educação sexual planejada. Isso inclui desde acesso a contraceptivo, a educação sexual de fato, a conhecer que tipo de remédio interage, por exemplo, com o anticoncepcional que você toma. E todos esses arcabouço mesmo, né? A descriminalização ela vem com um arcabouço que é uma proposta, acho que de todo mundo que defende a descriminalização do aborto hoje, que é uma educação sexual de qualidade. Sim, com certeza. E o acesso a procedimentos que hoje levam 400 mulheres aí à clandestinidade, né? 400 mil mulheres à clandestinidade por ano. E com relação a essas mortes, né, que a gente sabe que realmente... Esse número que ela traz aqui, de 400 mil mulheres, na verdade, inclui todas as formas de morte materna no Brasil, inclusive por câncer, né, por outras várias doenças. Então, 400 mil mulheres, de fato, esse é um dado, mas não é necessariamente, na sua maioria, em relação à questão do aborto. Até porque é só ir lá no site do SUS, você vai verificar que quando se trata dessa questão aborto, naquilo que o SUS pode contabilizar, ou pode quantificar, é 0,5% do total dessas mortes maternas todas que está aí colocado. Hoje no Brasil as mulheres morrem porque não têm assistência à saúde, porque morrem de câncer, morrem de tuberculose, morrem de uma série de outras doenças e não necessariamente por conta do aborto. Agora, o aborto clandestino, sabemos que existe, e aí deveria o Estado brasileiro fazer a sua parte, que é evitar que essas clínicas continuem existindo. Também, né? Porque elas sim, olhos, né, aí sim é um problema de saúde pública. Porque será que a Polícia Federal não sabe onde estão as clínicas clandestinas no Brasil? Será que os órgãos de repressão e de segurança
não sabem onde estão as clínicas clandestinas, aqueles que fazem aborto clandestinamente. Agora, me vem uma outra questão também. Por exemplo, vocês são favoráveis ao aborto em qualquer período da gestação? Seria isso? Ou como é que é? Não. Defende a possibilidade da mulher abortar, inclusive no 9º mês? Assim? Não. O que a gente propõe, a avaliação até de saúde mesmo, que a medicina faz, é que o aborto seja realizado até 12 semanas de gestação. Seriam os 3 meses? Seriam aí, em média, 3 meses de gestação, né? Por que até 12 semanas? Porque a gente compreende que até 12 semanas seria um procedimento que não seria tão invasivo assim ao corpo da mulher, é um procedimento como qualquer outro, mas que até 12 semanas você consegue fazer esse procedimento com segurança para as mulheres. Então, você não coloca a vida dessas mulheres em risco. Entendi. Agora, uma outra questão também, que a gente se questiona, por exemplo, hoje, uma mulher que quer fazer, estou falando no Brasil, né, que quer fazer um Papa Nicolau, às vezes ela demora anos para conseguir, né, fazer um exame. Até mulheres que estão grávidas, de rotina, exatamente. Até mulheres que estão grávidas, elas não conseguem fazer exames básicos para a gestação. Aí vem uma outra pergunta também que a gente faz. Será que o SUS, né, estaria preparado também para receber essas mulheres que, se caso fosse liberado o aborto, sendo que coisas tão básicas elas não conseguem fazer? É porque hoje a gente tem uma realidade que o aborto acontece, né? O aborto acontece, você tem aí casos de mulheres, por exemplo, como a Jandira, que a gente assistiu nos jornais durante a semana passada, que foi uma mulher que morreu fazendo um aborto clandestino, exatamente por isso, porque a gente não tem as clínicas clandestinas, a gente defende a descriminalização, porque no SUS, nos hospitais, a gente monta uma estrutura em que você dá uma educação sexual, você dá acesso a contraceptivo, você dá informação e, em último momento, essa mulher que, por exemplo, poderia ser encaminhada de uma clínica clandestina para o SUS para fazer um procedimento já de emergência, passando por uma situação muito complicada, ela vai ter acesso a uma medicina de qualidade, a um procedimento de qualidade feito por um SUS. Eu acho que, na realidade, é um gasto a menos do que a gente tem tido hoje, porque hoje a gente tem que remediar problemas. A partir do momento que a gente trata esses problemas, a gente não vai ter esse gasto, né? Eu queria, em relação às duas coisas, na fala que a nossa companheira aqui colocou, assim, primeiro, com relação à questão de que o aborto legalizado seria mais seguro, isso não é tão verdade. Até só olhar as estatísticas de mulheres que morrem também em países onde o aborto é legalizado. Acabamos aqui no Brasil de ter um filme chamado Blood Money, que mostra exatamente casos nos Estados Unidos de mulheres morrendo em clínicas num país onde o aborto é legalizado. Quer dizer, isso não é um argumento para dizer, olha, vamos legalizar, porque aí as mulheres não morrem mais porque estão legalizadas. Segundo, num país como o Brasil, onde o sistema de saúde sequer consegue fazer um exame de sangue, né, vai conseguir atender adequadamente toda essa demanda que viria a respeito do aborto. Até porque, né, se nós levarmos isso em consideração, se o aborto foi liberado, e aí, mesmo tendo uma educação sexual, quando no Brasil a nossa juventude tem uma iniciativa, uma vida sexual ativa muito cedo, muito precoce, né, você vai ter meninas, né, indo a buscar um aborto precocemente, né, e cada vez que faz um aborto, um segundo aborto, um terceiro aborto, um quarto aborto, elas também vão criando problemas para a sua saúde, para a saúde da mulher. Então, assim, esse é um tema polêmico, mas é importante que a gente coloque todos os lados. Claro. Porque, e por último, eu queria só acrescentar na fala que ela trouxe aqui, a respeito de quando inicia a vida humana, no fundo ela estava colocando isso. É uma controvérsia. Há cientistas, e aí não são majoritários nessa tese, de considerar a vida humana, o início dela a partir da formação neural, né? Mas, até hoje, qualquer estudante de medicina nas faculdades vão aprender que a vida humana inicia no momento da fecundação. Concepção. Muito obrigada pela participação de vocês. Certamente é um ato muito traumático, né, para a mulher. E o que a gente espera realmente é esse debate e que mais do que tudo, que elas tenham uma consciência, né, de que pode evitar essa gestação para não chegar a esse extremo. Muitíssimo obrigada a todos. Renata, Boa tarde, viu? Até a próxima.